Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Camila. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho de tudo, tá? Mas é um pouquinho de tudo que se interliga uma coisa na outra. Nós vamos falar sobre algumas doenças, sobre saneamento básico, sobre a promoção de saúde pública, a prevenção de algumas doenças. É muito importante que vocês coloquem o fone de ouvido, tá? Para que o áudio fique ainda melhor. Vamos lá, então. Bom, sempre quando se tem alguma doença, é importante que a gente saiba se essa doença é um surto dessa doença, se é uma endemia, se é uma epidemia, uma pandemia. O surto, por exemplo, não está no slide, mas o surto ele acontece quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Então, suponhamos que a dengue está controlada em uma região e, eventualmente, essa doença ela acaba se proliferando muito rápido. Então, é um surto daquela doença. Já a epidemia ela se caracteriza quando esse surto acontece em diversas regiões, diferente do surto, por exemplo. O surto ele acontece numa região específica, a epidemia ela pode acontecer um surto em regiões diversas, tá? Então, a epidemia ela pode ser a nível municipal, ela pode ser a nível estadual, ela pode ser também a nível nacional. A endemia, pessoal, a endemia é quando ela não é quantitativa. A endemia ela é classificada como uma doença típica de uma determinada região, entende? Então, apenas aquela região tem aquela doença. Vou dar o exemplo da febre amarela. A febre amarela, por exemplo, ela é considerada uma doença endêmica, ela só acontece na região norte do Brasil. E a pandemia, que a gente está um pouquinho mais habituado a ouvir essa palavra por conta do Covid, né? Então, a pandemia, dentre essas que eu falei, em escala de gravidade, ela é a pior. Ela acontece quando há uma epidemia, quando uma epidemia, na verdade, se espalha por diversas regiões do planeta. Então, vou dar exemplo novamente do Covid-19, né? Foi um surto, começou com um surto, depois foi uma endemia, epidemia, e aí chegou a nível pegando regiões do planeta todo que a gente considera uma pandemia. E a pandemia ela é muito grave, né? Porque é complicado você curar uma doença que está ali rodando o mundo inteiro, que está se toda hora se multiplicando mais, enfim. Então a pandemia ela é considerada muito mais grave do que as outras. Outro exemplo também é a gripe A, né, que é a gripe suína. A gripe suína ela começou sendo uma epidemia, passou para a pandemia. Então, a gripe suína, quando começaram a registrar os casos, registraram cerca de 6 continentes no mundo. A AIDS, apesar de estar diminuindo no mundo, ela também é considerada uma pandemia. Então, pandemia é quando atinge várias regiões do planeta. O saneamento básico está super relacionado com o slide anterior, porque se eu tenho ali um surto de alguma doença, muitos dos casos está relacionado à falta de saneamento básico. Então, se eu não tenho saneamento básico numa determinada região, essa região ela pode vir a surgir alguma doença e se espalhar, ter um surto, depois uma epidemia, endemia, até pandemia, dependendo. E esses serviços de saneamento básico, eles são fundamentais para a qualidade de vida de uma população. De acordo com a Lei 11.445, do mês 7, podemos definir como saneamento básico conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Então, quando a gente fala de uma água de qualidade, para que essa água de qualidade chegue às nossas residências de forma tratada, limpa, essa água ela tem que ser capturada, ela tem que ser tratada, ela tem que se tornar potável para que chegue às nossas casas. Todos esses processos necessários para enviar uma água de qualidade para a população inclui o saneamento básico. Assim também como o esgoto, né? Um esgoto eficiente para que evite uma proliferação de doenças e contaminação da água, também precisa que haja um esgoto eficiente. E vale destacar, pessoal, que o saneamento básico, ele deve ser garantido a toda a população. Toda a população ela deve ter acesso ao saneamento básico. Só que
nem todo mundo tem saneamento básico, infelizmente, e isso gera muitas doenças. Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai falar sobre água e saneamento básico. No Brasil, existem muitos rios e riachos. Eles estão por toda parte, inclusive em grandes cidades. Mas, muitas vezes, eles se tornam praticamente invisíveis no meio de tantas edificações. Quando uma cidade cresce, é muito comum que os rios e riachos sejam canalizados, ou seja, conduzidos para dentro de grandes canais ou tubos, que podem ficar por cima ou por baixo do solo. Saneamento básico. O saneamento básico é um conjunto de ações que buscam garantir condições de saúde à população. Fazem parte dessas ações o tratamento da água, a coleta de lixo e de esgoto e o tratamento do esgoto coletado. No Brasil, o saneamento básico é um direito dos cidadãos. Nos locais sem saneamento básico, as pessoas correm mais risco de contrair doenças como disenteria e verminoses. Isso acontece porque a população entra em contato com a água, lixo e esgoto, contaminados com organismos que causam doenças. De onde vem a água que usamos? A água que chega às nossas casas é obtida de reservatórios chamados mananciais. Esses reservatórios podem ficar acima da superfície, como rios, lagos, represas e açudes, ou abaixo da superfície, como as águas subterrâneas. A construção irregular de moradias nas grandes cidades, muitas vezes próximas de áreas de mananciais, tem causado muitos problemas de poluição desses reservatórios. Lixo e esgoto não tratados acabam sendo lançados neles e contaminam a água que vai abastecer as casas. O caminho da água até a sua casa. Antes de chegar limpa na sua casa, a água dos mananciais é tratada. Isso é feito, pois, mesmo parecendo limpa, essa água pode conter impurezas e micro-organismos que causam doenças. Por isso, ela passa pelas estações de tratamento de água, onde se torna potável, isto é, própria para consumo. Primeiro, a água é retirada do manancial, nesse caso, de uma represa, e é levada para a estação de tratamento de água. No caminho, atravessa grades que impedem a passagem de materiais maiores como galhos. A água é misturada com produtos químicos, como cloro, para eliminar micro-organismos que causam doenças. Para a retirada de sujeiras menores, a água recebe produtos químicos e passa por filtros. Já filtrada, a água recebe mais cloro para garantir a eliminação de micro-organismos. Nessa etapa, também pode haver adição de flúor. A água vai para reservatórios e é, então, distribuída para as casas, escolas, prédios, hospitais, etc. Ao chegar ao destino, a água geralmente fica armazenada em caixas de água até ser utilizada. Tratamento caseiro da água. A água que bebemos sempre deve ser filtrada antes de ser consumida. Em locais onde não existem estações de tratamento de água, é fundamental tratá-la em casa. Para isso, a água deve ser fervida por 15 minutos ou misturada com cloro, que é distribuído em postos de saúde na medida indicada pelo agente de saúde. O caminho do esgoto. Após o uso, a água que sai de uma casa fica misturada com sabão, detergente, produtos de limpeza, fezes, urina e outros tipos de resíduos. Toda essa mistura faz parte do esgoto doméstico. O esgoto doméstico pode ser encaminhado para estações de tratamento de esgoto, onde as impurezas são removidas da água. Após ser tratada, essa água é devolvida para córregos, lagoas ou ao mar. Em muitas cidades, porém, o esgoto não recebe tratamento. Nesse caso, ele é despejado diretamente nos rios e nos mares, poluindo as águas e podendo matar animais e plantas.
A água contaminada pelo esgoto não deve ser consumida, pois pode provocar problemas de saúde. A coleta de esgoto das casas é feita por uma rede de tubos. Entre outros tratamentos, o esgoto fica parado em tanques, onde algumas partículas vão para o fundo, sendo separadas. O esgoto é transferido para outros tanques, que são aerados e favorecem a decomposição do material orgânico por micro-organismos. Praticamente sem impurezas, a água restante é liberada no ambiente. O processo de tratamento de água leva tempo e tem um custo considerável. Atitudes como tomar banhos demorados e deixar a torneira aberta enquanto se escovam os dentes, entre outras, acabam desperdiçando a água tratada. Por isso, é importante fazer o uso correto da água. Veja algumas atitudes que podem ajudar a evitar esse desperdício. Não jogue lixo no vaso sanitário, nem dê descarga sem precisar. Não deixe a torneira pingando. Diminua o tempo do banho e feche a torneira enquanto se saboa. A água da lavagem das roupas já tem sabão e pode ser usada para lavar pisos e calçadas. Usar mangueira para lavar pisos gasta muita água. Prefira varrer ou usar a água da lavagem da roupa. A torneira deve ficar fechada enquanto a louça é ensaboada. Lixo e saneamento básico. Além da falta de água potável e de rede de coleta de esgoto, a incorreta destinação do lixo é um problema que também prejudica a saúde das pessoas. Para onde vai o lixo? Todo resíduo sólido produzido pela atividade humana é considerado lixo. O lixo pode ser formado por restos de alimentos, embalagens, papéis usados e outros materiais que são jogados fora. Mas o que acontece com o lixo? Para onde ele vai depois de ser recolhido? Observe a imagem. Destino do lixo. Dentre os destinos mais comuns de resíduos no Brasil, o lixo pode seguir dois caminhos. O lixão, onde o lixo fica espalhado diretamente sobre o terreno, poluindo o solo, a água e o ar. Esse tipo de depósito é inadequado e há uma lei proibindo-o no Brasil. Aterro sanitário. O solo é protegido e o lixo depositado fica sempre coberto. Dessa maneira, os resíduos armazenados não poluem o ambiente ao redor. Nos lixões é comum encontrar ratos, urubus e outros animais que se alimentam de restos orgânicos e podem transmitir doenças. Além disso, em locais onde o lixo se acumula, ocorre a formação de chorume, um líquido escuro que penetra no solo e pode contaminá-lo, bem como contaminar as águas subterrâneas. Já nos aterros sanitários, os terrenos são cobertos com um material que evita que o chorume contamine o solo e a água, para que depois os resíduos sejam enterrados. De modo geral, o poder público é responsável pela coleta e destinação correta dos resíduos sólidos. Eles são coletados por caminhões e levados aos seus destinos. Em muitos municípios, há a coleta dos resíduos que podem ser reciclados. Eles são levados às usinas de reciclagem. Reduzir a quantidade de lixo. A quantidade de lixo produzida em todo o planeta é muito grande e vem aumentando cada dia mais. Com isso, crescem também os problemas relacionados à poluição do ambiente e à saúde da população de maneira geral. O consumo exagerado de produtos industrializados é um dos principais agravantes da produção de lixo no mundo. Embalagens, produtos descartáveis e outros objetos se acumulam no ambiente e demoram muitos anos para se decompor. Para ajudar a mudar essa situação, antes de comprar um produto, por exemplo, um brinquedo, devemos refletir se de fato vamos usá-lo. Isso significa praticar o consumo consciente e responsável, e assim reduzir a compra de produtos desnecessários. Também é possível reutilizar objetos que seriam jogados fora. Atitudes como essa reduzem a quantidade de lixo produzido. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula.
Então, como a gente havia falado, como passou no videozinho também, o saneamento básico ele é imprescindível, né, para todas as pessoas. O saneamento básico ele melhora a saúde, ele melhora a educação, as oportunidades econômicas de uma sociedade mais vulnerável. Investir nessas infraestruturas é essenciais para promover uma equidade social. Dia 19 de novembro, por exemplo, é lembrado o Dia do Saneamento Básico, que é uma data que vem destacando muita importância crítica ao acesso desses serviços. Então, nesse slide mesmo, eu coloquei algumas informações importantes, né? As atividades que englobam esses serviços são essenciais para a prevenção de doenças, redução da mortalidade infantil, melhorias no índice de educação, empregabilidade, expansão do turismo, enfim. Pessoal, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, em 2019, apenas 53% da população brasileira tinha acesso adequado à rede de esgoto. A gente está falando de 2019, né, não faz tanto tempo assim. Quase metade da população, né, praticamente, tinha, né, rede de esgoto. 53%, é muita coisa. E como eu havia falado sobre o saneamento básico e sobre a água ela é de extrema importância para nós, né? Cerca de 60 a 70% do nosso peso corporal é água. A água ela ajuda a regular a temperatura do nosso corpo, ela é essencial para que todas as funções do nosso corpo sejam realizadas com excelência. Então, já que a água ela é fonte de vida para a gente, a falta dessa água saudável, dessa água potável, é uma grande ameaça para a nossa saúde. E a gente está tão habituado, né? A gente tem esse saneamento básico a receber a água em casa, né? A gente está habituado com a presença de água que a gente acaba nem dando conta no dia a dia a importância da água, né? A importância de preservar esse recurso hídrico que não chega para todo mundo. E por mais que essa água seja abundante no nosso planeta, uma grande parte dessa água ela não é para o nosso consumo, que a gente vai ver no próximo slide. Ó, pessoal, então sobre a distribuição da água no mundo. Cerca de 97,5%, que é esse gráfico mais abaixo, azul escuro, então cerca dessa quantidade de água no mundo, ela é salgada. Resumindo, a gente não consegue consumir essa água, ela não é uma água adequada para o nosso consumo direto, principalmente também para irrigação de plantação, ela não é uma água adequada, ela não é uma água potável. E dos outros 2,5% que sobraram, sim, é água doce, só que em sua maior parte, cerca de 69% dessa água doce, ela é de difícil acesso, né? Principalmente porque ela é encontrada em geleira. A outra porcentagem pequena são águas subterrâneas, que são armazenadas em aquífero. E apenas 1% praticamente ali, menos até, é destinada a rios, que a gente consegue fazer o tratamento e eventualmente consumir. Então veja, pessoal, pelos gráficos, nós já não temos muita água doce, né? O pouco que resta está concentrado em geleira, e então é imprescindível que a gente dê a importância para a água da forma que ela deve ter, né? Então é importante que a gente use recurso com muita responsabilidade. E aí nós temos várias formas de controlar esse desperdício. A gente pode controlar no banho, por exemplo, desligar a torneira quando a gente está escovando o dente, reaproveitar a água quando a gente está lavando alguma coisa, fechar as torneiras ou consertar quando há alguma torneira quebrada. E tem alguns dados interessantes. Dentre a água doce, que é mais utilizada, 70% dessa água ela é consumida, ela é utilizada na irrigação de lavouras. Esse número que se eleva para 72%, né, no caso do Brasil, em atividades industriais, que é responsável por 22% de todo o consumo do mundo, e pasmem, o Brasil é o país que mais consome água no mundo, cerca de 5,661 bilhões de metros cúbicos. É muita coisa. Então, o Brasil ele mais consome água, só que o país que mais gasta água, no caso, é os Estados Unidos. Embora a água seja muito importante para nós,
Quando essa água ela não é bem tratada, quando não há saneamento básico, essa água ela pode levar vários micro-organismos para uma população e deixar essa população doente. Aqui, por exemplo, eu citei 12 doenças, que são doenças de veiculação hídrica, que são doenças que as pessoas ficam doentes através da água de alguma forma. Então, é fundamental que a gente adote hábitos de higiene e principalmente que a gente lave as mãos e que consuma uma água de qualidade para que a gente não fique doente. Mas afinal, o que é o esgoto, né? O esgoto é toda aquela água proveniente de banho, limpeza de roupa, louça, descarga de vaso sanitário, todo esse resto de água que é utilizada a gente chama de esgoto. E aí nós temos o esgoto doméstico, esgoto industrial e comercial. E para que a gente entenda um pouquinho esses tipos de esgotos, é importante que a gente saiba qual é a sua origem. Então, por exemplo, o esgoto doméstico. O esgoto doméstico são águas utilizadas ali em residência para tarefas do nosso dia a dia, como lavar a mão, higiene, escovar o dente, tomar banho, necessidades fisiológicas. Já o esgoto industrial e comercial são aquelas águas que são utilizadas no processo de produção das indústrias e da atividade de serviço de um comércio, o que inclui, por exemplo, o resfriamento das usinas de geração de energia, água de lavagem, aqueles outros empregadas em processos internos de uma empresa. No Brasil, por exemplo, apenas 48,6% da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto e somente 39 dos esgotos do Brasil são tratados. E quem é responsável por tratar o nosso esgoto e fornecer água para nós é a Sabesp, tá? Então, a Sabesp é ela que faz esse trabalho e ela é uma das maiores empresas no mundo em número de beneficiados. Mas afinal, o que são os resíduos? Não, os resíduos é tudo aquilo que não é aproveitado nas atividades humanas. Essas atividades humanas podem ser industriais, comércios, residenciais, tudo aquilo que a gente não utiliza mais. No caso, a gente conhece como lixo, né? Mas são os resíduos. E existem os resíduos domésticos, que esses são utilizados nas atividades das nossas casas, atividades domésticas, como cozinhar, limpar, ir ao banheiro, tudo aquilo que é descartado é resíduo. Aí nós temos os resíduos comerciais, esses são produzidos em escola, faculdade, loja, escritório. Nós temos também os resíduos industriais, que são gerados em fábricas e indústrias. E esse é um problema porque a maioria das indústrias despeja o seu resíduo em rios e mares, e aí agrava aí o problema da poluição. Aí nós temos o resíduo agrícola, esses são dejetos de gado, casca, folha, agrotóxico, é tudo aquilo que é usado na pecuária. E aí nós temos, dentre esses resíduos, os resíduos que são biodegradáveis e aqueles que não são biodegradáveis. Biodegradáveis geralmente vêm da nossa cozinha, são restos de alimento, resíduo de jardim, tudo aquilo que se decompõe em um curto prazo. Já os resíduos não biodegradáveis são aqueles que geram poluentes, que se degradam ali depois de muitos e muitos anos. A gente tem o principal vilão da natureza, do meio ambiente, que é o plástico, né? Que é um produto de extrema importância porque ele demora aí muitos e muitos e muitos anos para se decompor. No slide anterior eu falei sobre alguns tipos de resíduo, mas nesse a gente tem uma variedade gigantesca aí de resíduos. Nós temos o lixo orgânico, né, que esse principalmente é feito em residência, né? Lixo orgânico é composto basicamente por resto de alimento. Lixo reciclável, que é aquele lixo que é transformado em outros materiais, o nosso famoso lixo doméstico, que é aquele que a gente gera nas nossas residências, lixo comercial, que ele é descartado de estabelecimento comercial, loja, restaurante, aí nós temos o lixo industrial, que eu comentei também, que é lixo originado de indústria, normalmente é aquilo que sobra de matéria-prima que a indústria não vai mais usar. Nós temos o lixo hospitalar, na verdade eu falo lixo, pessoal, mas é resíduo, tá? Lixo e resíduo é a mesma coisa. Nós temos ali o lixo hospitalar, que é tudo aquilo que foi usado para a saúde, como seringa, medicamento, fralda, sonda, todo o lixo hospitalar. Nós temos também lixo eletrônico, que é tudo aquilo que contém metal, então ouro, cobre, alumínio, dentre outros. Lixo radioativo, que é extremamente perigoso, porque esse lixo
ele é composto por material radioativo, como por exemplo sobras de urânio. Então, pessoal, esses são alguns, tá? Mas existem uma infinidade aí de tipos de resíduo, tipos de lixo, e é muito importante que a gente dê os destinos corretos para cada tipo de lixo, para que a gente consiga também reciclar esses materiais e não gerar aí tanto resíduo para o meio ambiente. Você sabia que o Brasil é líder mundial em reciclagem de latinhas de alumínio? Em 2021, nosso país reciclou cerca de 99% de todas as latas de alumínio comercializadas aqui. Reciclar esse material, além de trazer diversos benefícios ambientais, também contribui com várias questões sociais e econômicas. Quer saber mais sobre a reciclagem e qual a sua importância? Então fica aí que a gente vai te explicar isso agora. Para iniciar, vamos primeiro definir o que é reciclagem. Bom, a reciclagem é basicamente o processo de transformação de um resíduo sólido em um novo produto. Nesse processo de transformação, é preciso que haja alteração das propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas do resíduo. Nesse contexto, a gente tem que o primeiro passo da reciclagem acontece dentro da casa de cada um de nós, quando separamos corretamente o lixo reciclável dos outros tipos de lixo, para que esse lixo reciclável seja então levado pela coleta seletiva. Se você quiser se aprofundar um pouco mais na coleta seletiva, basta acessar o link do card que você vai ser direcionado para um vídeo em que nós vamos te explicar tudo. Continuando, após a coleta seletiva, o resíduo reciclável vai ser levado para centros de triagem, onde vai ser separado aquilo que realmente dá para reciclar e o que não dá. Os centros de triagem são necessários porque muitas vezes nós não separamos corretamente os resíduos recicláveis nas nossas casas. Após essa triagem, os resíduos que podem efetivamente ser reciclados são enviados para indústrias de reciclagem. Existem diversos tipos de indústrias de reciclagem. Umas reciclam plástico, outras papel, outras reciclam metal e por aí vai. Nessas indústrias vai acontecer a transformação do lixo em um novo produto, que vai ser então comercializado. Beleza, mas por que a reciclagem é importante? Bom, existem vários fatores que demonstram a importância da reciclagem. Um deles é que ao reciclar um material, nós economizamos recursos naturais. Vamos pegar o exemplo de uma folha de papel. O papel é produzido a partir de árvores. Quando reciclamos papel que virou lixo, não precisamos cortar nenhuma árvore, já que vamos usar papel velho que foi jogado no lixo para produzir um papel novo. Dessa forma, economizamos recurso natural, nesse caso as árvores, para produzir esse novo papel. Um outro exemplo de economia de recurso natural devido à reciclagem são as latinhas de alumínio. Para cada quilo de lata reciclada são poupados 5 kg de bauxita, que é o mineral utilizado para a produção do alumínio. Assim, não é necessário ir lá na natureza, escavar imensos buracos que geram danos ambientais para pegar a bauxita para produzir o alumínio. Além dessa economia de recursos naturais, uma outra importância da reciclagem é que ela aumenta a vida útil dos aterros sanitários. Isso acontece porque resíduos que iriam ser dispostos nos aterros acabam indo para a reciclagem para se transformarem em novos produtos, o que reduz a quantidade de lixo que vai para os aterros sanitários, permitindo assim que eles durem mais tempo funcionando, já que quanto menos resíduos um aterro receber, mais tempo vai demorar para ele atingir sua capacidade máxima. Além disso, como no Brasil, infelizmente, muito do lixo gerado ainda é descartado em lixões, quando a reciclagem é implementada, nós evitamos que parte do lixo vá para esses lixões, reduzindo assim o impacto ambiental desses locais, uma vez que vão receber menos resíduos. A reciclagem também é muito importante para questões econômicas e sociais, já que para um resíduo ser reciclado é necessária toda uma cadeia de serviços. Nós temos as empresas ou até mesmo os catadores que vão coletar e transportar esse resíduo, as empresas que vão receber esse resíduo e armazená-lo, as indústrias que vão transformá-lo em um novo produto e as lojas que vão vender esse produto. Ao longo de toda essa cadeia, é preciso de várias pessoas para fazer diversos tipos de trabalho. Dessa forma, é gerado emprego e renda para essas pessoas, o que ajuda a aquecer a economia e pode causar uma melhora na qualidade de vida de quem está envolvido. Para enxergar na prática um pouco disso que foi falado até aqui, vamos observar o caso do Japão. Lá, boa parte dos resíduos gerados pela população são reciclados. O município de Hidaka, por exemplo, utiliza diversos tipos de resíduos para produzir cimento, ou seja, transforma o lixo em material para a construção civil.
Já na pequena cidade de Kamikatsu, onde 81% do lixo é reciclado, os próprios moradores é que levam para uma central todo o material que precisam descartar. Nessa central, eles ainda têm que deixar os resíduos separados da maneira correta para os mesmos serem então destinados para reciclagem. Com essas práticas, a cidade consegue fazer com que boa parte do seu lixo se transforme em novos produtos e assim deixe de ir para aterros sanitários e para usinas de incineração. Um outro exemplo interessante é a cidade de Yokohama, que, graças à reciclagem, conseguiu reduzir seu volume anual de resíduos domésticos sólidos de 1,5 milhões de toneladas para 1,1 milhões de toneladas, ou seja, 400 mil quilos de resíduos a menos por ano. Lá no Japão, eles levam tão a sério a reciclagem que até mesmo as medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021, foram feitas com metal reciclado. E não é à toa que eles levam esse tema tão a sério, é porque eles sabem e observam na prática o quanto a reciclagem pode ser benéfica tanto para o meio ambiente, quanto para a sociedade, quanto para a economia. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like e compartilha para que ele também ajude outras pessoas. Além disso, deixe aí nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam para os próximos vídeos. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube te avise quando a gente postar um vídeo novo. Um abraço e até a próxima! Cidadania. Cidadania nada mais é que o conjunto de direitos e deveres de um cidadão. Nós temos a cidadania civil, que garante os direitos relativos à liberdade, cidadania política, que é a garantia de direito à participação política, e a cidadania social, que garante os direitos relativos à dignidade da vida humana. E a cidadania ela nos ajuda em diversas formas. Ela reduz a desigualdade social, ela promove o desenvolvimento sustentável por meio de ações individuais, coletivas, principalmente que visa o respeito de unir as pessoas. Ela garante aí a liberdade e direitos básicos. No Brasil, o conceito e a prática de cidadania foram consolidados na Constituição Federal de 1988. E a cidadania ela tem aquele papel fundamental porque ela garante que a gente consiga assegurar nossos direitos civis, políticos, sociais. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva,
onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! Eu acho que casar, ter filho, construir uma família é o sonho de muita gente. Só que para que esse sonho ele seja realizado, a gente precisa pensar num planejamento familiar eficaz, né, que é o conjunto ali de medidas que vai garantir que a fase do casal ela seja bem estruturada, principalmente pensando na saúde. E muita gente não chega a essas pessoas a informação adequada, né, principalmente sobre métodos eficazes, seguros, de acordo com cada histórico de cada paciente. Então, o apoio do serviço de saúde é muito importante para que passe essa informação, para que também aconteçam medidas fundamentais para um planejamento familiar. E vejam só, existe uma lei de planejamento familiar que diz assim: as medidas para executar esse plano são consideradas um direito previsto em lei para homens e mulheres, de acordo com a Lei do Planejamento Familiar, que é a Lei número 9.263, do ano de 1996, vigente há 25 anos. O Estado deve garantir condições de acesso ao planejamento familiar a todos os cidadãos que queira adotá-lo. Tal planejamento está associado a um conjunto de ações de atender à integridade, à saúde. Então, resumindo, né, o objetivo desse planejamento familiar é que as pessoas tenham informações, que as pessoas elas sejam assistidas, elas tenham assistência ali no parto, no pré-natal, no puerpério, na saúde da criança, do recém-nascido, no controle de DST, né, também. E quando eu falo sobre planejamento familiar, pessoal, não só está ligado à gravidez em si, mas ela também está muito ligado, inclusive, em aspectos financeiros. Infelizmente, pessoal, nem todo mundo consegue ter esse planejamento familiar. E aí pode acontecer a gravidez precoce, mortalidade infantil, a fome, desnutrição, enfim. O planejamento familiar, ele é de extrema importância. E pessoal, por que esse planejamento familiar é muito importante, né? Porque todos os dias milhares de brasileiras engravidam sem planejar. Então esse cenário ele poderia ser evitado se a gente tivesse mais informações, né? Então a gravidez, quando ela não é planejada, ela é uma questão de saúde pública.
Então, existe uma responsabilidade social, existe um cenário econômico, educação, tudo engloba a falta de planejamento familiar. Só no Brasil, por exemplo, se gasta 6,5 bilhões em gravidez não planejada. Na educação, 6 em cada 10 meninas grávidas ou com filhos não estudam. Então, garantir o acesso a esse planejamento familiar é investir no futuro. Então, pessoal, esse valor que eu passei, ele pode ser evitado, né? O Brasil, ele pode economizar se investisse mais em método contraceptivo, investisse mais em informação. E como a gente está falando de saúde, é muito importante que a gente também cite a saúde bucal. A boca, ela é uma porta de entrada, é uma mucosa, é uma porta de entrada para diversas doenças, principalmente doenças autoimunes, diabetes, anemia. Então é muito importante que a gente escove os dentes corretamente, pelo menos 3 vezes ao dia, que nós usamos fio dental após as refeições. Não esquecer também de escovar a língua, né? E visitar o dentista sempre que possível para fazer um check-up. O SUS ele também contém especialistas na saúde bucal para atender a população. E esses profissionais de saúde, eles são responsáveis por realizar ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, manutenção da saúde bucal, entre outros. Então, muito importante quando a pessoa também não tem aquele planejamento familiar, não consegue pagar um dentista, que ela procure o Sistema Único de Saúde para ver como que está a boca dela e se ela tem algum problema para cuidar, porque a boca é uma porta de entrada para inúmeras doenças. A Política Nacional de Promoção de Saúde, adotada em 2006, tem como objetivo geral promover a qualidade de vida e reduzir a fragilidade e risco à saúde relacionado aos seus determinantes, fatores sociais, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e serviços sociais. Então, pessoal, dia 6/4 é Dia Nacional da Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. E essa promoção de saúde é uma estratégia do setor público para buscar melhoria na qualidade de vida da população, fazendo com que a população não fique doente e tenha mais qualidade de vida. A saúde pessoal ela é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal de uma pessoa. Então, é muito importante que esses fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, favorecem as pessoas. E quando as pessoas têm acesso, quando elas alcançam essas ações de promoção à saúde, essa pessoa ela tem aí uma ausência na predisposição de algumas doenças. Bom, nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Então, essa aula foi mais para que a gente fale um pouquinho, para que a gente entenda um pouquinho sobre questões de saúde pública, sobre questões familiar, sobre a importância da água, também sobre saneamento básico. Tudo que eu falei está interligado, uma coisa interliga na outra. Não tem como eu falar sobre esgoto e não falar sobre doença, não tem como eu falar sobre planejamento familiar e não falar sobre água potável. Então, tudo ali está ligado. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada. Até a próxima aula.